Olá, neste vídeo vamos expor o pequeno teorema de Fermat, o teorema de Euler e vamos ver algumas das suas consequências. Este material está nas secções 4.1 e 4.2 do texto. Vamos começar por considerar o conjunto dos elementos invertíveis em ZM, ou seja, no anel das classes de congruência módulo M. Vamos recordar que um elemento de ZM é invertível se existe um outro elemento B em ZM, tal que A vezes B igual a 1 no anel ZM. De facto, esta equação acima, em ZM, significa que A vezes B é congruente com o módulo M quando A e B são inteiros que representam o A e o B em ZM. De facto, se tivéssemos, ou seja, estando a falar nas classes de congruências de ZM, deveríamos escrever a classe de A vezes a classe de B é igual à classe de 1, quando estamos a falar das classes de congruência módulo M. Mas vamos simplificar a notação e não usar as barras em baixo. Naturalmente, com a experiência que já temos com a aritmética modular, esta simplificação não vai causar confusão. Em primeiro lugar, temos o seguinte facto. Se A e B são elementos de ZM invertíveis, então A vezes B também o é. E desta vez, para este facto, convém mesmo pensar nas classes de congruência. Enfim, mas vamos, para demonstrar, considerar precisamente A e B inteiros, ambos invertíveis módulo M. Então isto significa que A é primo com M e B é primo com M. Assim, na decomposição de A e de M, em números primos, não vai haver primos em comum em A e em M. Nenhum primo na decomposição, não é, de A vai ser comum com um primo na decomposição de M. A mesma coisa, então, funciona para o B, por hipótese, certo? Porque a classe do A e a classe do B em ZM são, por definição, ou por hipótese, invertíveis. Como cada primo que divide AB vai dividir A ou dividir B, que é uma propriedade dos primos, isto significa, então, que na decomposição de AB em primos, não vai haver, então, nenhum primo em comum com M. Está bem? Porque se houvesse algum primo em comum entre A e M, esse primo dividia A e dividia M, o que significa que A e M não eram primos entre si. É a mesma coisa para o B. Ou seja, A e B é relativamente primo com M. O máximo divisor comum entre A e B, entre A vezes B e M é 1. Ou seja, A vezes B é invertível módulo M como queremos provar. Assim, provamos também que o conjunto dos elementos invertíveis em ZM, que vai se denotar por ZM cruz em cima, uma cruzinha em cima, que significa que dentro dos elementos, dentro das classes, que são os elementos de ZM, consideramos apenas aqueles que são invertíveis. Este conjunto é um grupo abeliano, porque neste conjunto está definida uma operação, que é a operação de multiplicação, que é comutativa e associativa. E tem um elemento neutro, que é o 1, a classe do 1, digamos assim. Com esta operação de multiplicação, é então um grupo. Ou seja, podemos multiplicar elementos de ZM invertíveis. Se não fossem os invertíveis, tínhamos problemas porque a multiplicação de elementos que não são invertíveis pode dar zero. Mas se são invertíveis, quando a gente multiplica, continuam a ser invertíveis. Ok? Que é o facto acima. Como o número de elementos invertíveis em ZM é precisamente a função φ de Euler, não é? Porque ser invertível é a mesma coisa que ser primo com M, então temos que a cardinalidade do conjunto dos invertíveis em módulo M é precisamente a função φ, a função totient de Euler.
Temos então a seguinte proposição, também, que é muito importante, que é a operação de multiplicação por um A fixo, ou seja, a operação que transforma B em A vezes B, é uma operação que envia os invertíveis módulo M para os invertíveis em ZM. Esta operação de multiplicação é uma aplicação bijetiva do conjunto dos invertíveis em ZM para o conjunto dos invertíveis em ZM. A demonstração deste resultado pode ser consultada no livro e passamos agora a enunciar o pequeno teorema de Fermat usando esta proposição. Portanto, pequeno teorema de Fermat diz que se P é um número primo e A é um outro inteiro que é primo com M, ou seja, P não é um primo que entra na decomposição de A, ou seja, também de outra forma, P não divide A, então A levantado a P-1 é congruente com o módulo P. E isto permite simplificar o cálculo de potências. Vamos ver a demonstração. Ou seja, o cálculo de potências módulo P. Para a demonstração, consideramos um número inteiro A levantado a P-1 vezes P-1 fatorial. Recorde-se que o fatorial é a multiplicação de todos os números de 1 até P-1. Este fatorial. Vamos ver que a redução deste número módulo P coincide com a redução de P-1 fatorial. De facto, podemos fazer a seguinte conta em 4 linhas. Começamos com A levantado a P-1 vezes P-1 fatorial. Isto vai dar A P-1 vezes ele próprio e 1 vezes 2 vezes 3 até P-1. Isto é a mesma coisa que multiplicar A por 1 vezes A vezes 2 vezes A vezes 3, etc. até A P-1. Isto é a mesma coisa que a multiplicação de 1 por A, vezes a multiplicação de 2 por A, vezes a multiplicação de 3 por A, etc. E como a gente vimos na proposição acima, a multiplicação por todos estes elementos invertíveis é uma bijeção, e portanto este produto todo vai ser a mesma coisa que o produto de 1 vezes 2 vezes 3 até P-1, módulo P, claro. E portanto, as classes de congruência são as mesmas, é o que eu quero dizer. E portanto isto dá a mesma coisa que P-1 fatorial em termos de congruências módulo P. Portanto, usamos a proposição da segunda para a terceira linha e como todos os números de 1 até P-1 são invertíveis módulo P, P-1 fatorial também é invertível módulo P. E que é o facto que vimos acima. Assim, a lei do corte implica que A levantado a P-1 é congruente com o módulo P, como queríamos provar. Agora vamos verificar, vamos simplesmente fazer um exemplo em que calculamos potências módulo 7. 1 à sexta é naturalmente congruente com um módulo 7. 2 à sexta é 64, que é 63 mais 1, e como 63 é múltiplo de 7, temos que 2 à sexta é congruente com 1 módulo 7. 3 à sexta vai dar 729, que também podemos ver que 728 é múltiplo de 7, e portanto vai ser congruente com 1 módulo 7. Da mesma maneira, podíamos fazer 4 à sexta, mas não vale a pena, porque podemos sempre usar o seguinte truque. 4 à sexta é sempre igual a menos 3 levantado a 6. Porquê? Porque 4 é congruente com menos 3 módulo 7. E, portanto, 4 à sexta é a mesma coisa que 3 à sexta módulo 7, que já vimos que é 1. Da mesma maneira, 5 à sexta é a mesma coisa que menos 2 à sexta, mas como 6 é um número par, isto é a mesma coisa que dizer que é igual a 2 é congruente com 2 à sexta. Porque menos 2
levantado a 6 é a mesma coisa que menos 1 levantado a 6 vezes 2 levantado a 6. E da mesma maneira, 6 à sexta seria a mesma coisa que menos 1 à sexta, que é a mesma coisa que 1 à sexta, ou seja, é 1 congruente com 1 módulo 7. Está bem? Podemos agora enunciar o teorema de Euler, que é uma generalização do teorema de Fermat. Para módulos que não sejam necessariamente primos. Vamos considerar agora que o A e o N são números primos entre si, então A levantado a φ de N é congruente com 1 módulo N. Este teorema não vamos demonstrar, a demonstração é simples e é parecida com a do teorema de Fermat, mas vamos notar que de facto generaliza o teorema de Fermat, uma vez que φ de N, quando N é primo P, vai ser P-1, como aparece no pequeno teorema de Fermat. Está bem? Portanto, quando o N é primo P, φ de N é P-1. Portanto, reduzimos ao teorema de Fermat. Por exemplo, vamos então agora calcular um exemplo que é 5 levantado a 147, módulo 117. Em primeiro lugar, fatorizamos o 117 como 9 vezes 13, que é então 3 ao quadrado vezes 13. Calculamos a função totiente, Euler. Φ de 117 é então 3 ao quadrado menos 3 vezes 12, que é 72. E então, pelo teorema de Euler, visto que 5 e 117 são primos entre si, porque 5 não aparece, 5 é primo e não aparece na decomposição do 117, o teorema de Euler garante que 5 levantado a 72 é congruente com o módulo 117. Isto permite-nos fazer alguns cálculos simplificados com potências. Por exemplo, o nosso caso, que é 5 levantado a 147, fica então congruente com 5 levantado a 72 vezes 2 mais 3. Ou seja, dividimos o expoente por 72, o quociente é 2 e o resto é 3, e então, como o 5 levantado a 72 é congruente com 1, este cálculo fica reduzido a fazer 1, né? Porque é 5 levantado a 72 é 1 ao quadrado, vezes 5 ao cubo, que é naturalmente 125, e portanto módulo 11, aliás, módulo 117 vai ser congruente com 8. Módulo 117. Portanto, este teorema permitiu fazer este cálculo de uma forma bastante simplificada, não é? E a conclusão que tiramos, em geral, é que quando trabalhamos módulo N e queremos calcular uma potência do tipo A levantado a B, vemos que, como já tínhamos visto anteriormente, a base pode reduzir-se módulo N e o expoente pode reduzir-se módulo φ de N. De uma forma geral, podemos escrever o seguinte: A levantado a B é congruente com A mais qualquer múltiplo de N, levantado a B mais qualquer múltiplo de N, módulo N, para quaisquer, e então esta fórmula é válida para quaisquer inteiros JK